A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo aplicativo da rádio para dispositivos móveis ou pelo nosso canal no YouTube, que em ambos os casos pode ser localizado, a localização pode ser feita por Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: a política de desarmamento da população reduz ou faz aumentar a criminalidade? A enorme crise em que nos encontramos, metidos até o pescoço, e que nos confronta com aspectos políticos, econômicos, éticos e jurídicos de uma dimensão assustadora, fez com que algumas questões preocupantes para a sociedade brasileira fossem postas momentaneamente num segundo plano de importância. Uma delas é, sem dúvida alguma, a do desarmamento compulsório da população, articulado pelos governos do PT, que tinha nisso um dos seus projetos estratégicos, objetivando a implantação de uma república socialista no Brasil. A história registra muitos exemplos de regimes totalitários que se estabeleceram e se consolidaram valendo-se desse mesmo recurso, o desarmamento dos cidadãos. O comunismo de Stalin, o fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler, para citar apenas uns poucos, mas incontestáveis exemplos, todos eles se impuseram mediante a garantia preliminar de que a sociedade civil estava desarmada. Por contraditório que pareça, alguns grupos dentro dessas mesmas sociedades conseguiram permanecer armados, porque estavam destinados a atuar como forças auxiliares na manutenção daqueles regimes autoritários. Foi o mesmo que ocorreu mais recentemente na Venezuela, onde militantes chavistas puderam permanecer armados enquanto aqueles que se opõem ao bolivarianismo de Hugo Chávez e Nicolás Maduro cometem crime gravíssimo se portarem ou possuírem armas. O propósito disso é óbvio. Tão óbvio quanto a intenção do petismo de desarmar a população, mas facilitar o uso de arma para movimentos ligados ao PT, como o MST, a CUT e o MTST, por exemplo. A desculpa oficial é a de que, desarmando-se a população civil, isso teria reflexos sobre os índices de criminalidade, garantindo a sua redução. Uma enorme bobagem dita sobre um fato há muito compreendido pelos criminologistas e estudiosos do assunto. Os índices de criminalidade não crescem pelo uso das armas legais, crescem e continuarão a crescer pelo uso das armas ilícitas. Um entendimento do problema que foi recentemente confirmado por uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Cientistas dessa conceituadíssima universidade norte-americana afirmam e comprovam nesse estudo que a posse de uma arma contribui para a redução da criminalidade e esclarecem o seguinte, abre aspas, o desarmamento não deixa apenas a população menos livre, como também a deixa menos segura. E não existe liberdade individual se o indivíduo está proibido de se proteger contra eventuais ataques físicos. Liberdade e autodefesa são conceitos totalmente indivisíveis. Sem o segundo, não há o primeiro. Fecha aspas. O tema de hoje é, como sabemos, um tema polêmico, porque os debates sobre ele costumam misturar os aspectos técnicos da segurança, nem sempre tratados por especialistas no assunto, as bandeiras do pacifismo, nem sempre amparadas por uma fundamentação científica,
e os propósitos ideológicos, nem sempre movidos por razões democráticas. Por esta razão, convidamos para conversar conosco sobre ele um policial de carreira com reconhecida experiência nessa área, que é também um aplicado estudioso das questões relativas à segurança pública, sobre as quais sempre se manifesta com admirável firmeza e objetividade. Estamos nos referindo ao delegado-chefe da 6ª Regional de Polícia Civil no estado do Espírito Santo, Dr. Ricarte de Freitas Teixeira. No comando do show da manhã e na retaguarda técnica desta edição do Ponto Facultativo, o meu amigo Alexander Sullivan. Bom dia, Dr. Ricarte, é um grande prazer recebê-lo outra vez aqui no Ponto Facultativo e depois de tanto tempo sem nos dar esse prazer. Obrigado por sua participação outra vez nessa bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus. Bom dia, professor Wagner, e bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Bom Jesus. É uma honra estar aqui, né, uma satisfação estar aqui novamente, colaborando aqui com você no programa, né, dentro da experiência que a gente tem dentro da Polícia Civil. E para mim é um motivo de muita alegria estar aqui novamente. Obrigado. O senhor sempre traz informações importantes, úteis e esclarecedoras para os nossos ouvintes, exatamente sobre essa área que o senhor domina tão bem. Doutor Ricarte, nós vamos fazer como temos feito nos últimos tempos, nós vamos utilizar na nossa conversa, ou para, vamos dizer assim, fazer a pontuação, vamos pontuar a nossa conversa, com alguns áudios que foram selecionados, né? E esses áudios têm a ver com este assunto que é o objeto da nossa conversa de hoje. Nós vamos dizer, reproduzir o áudio que foi editado para a nossa conversa, para municiar aqui a nossa conversa, e na sequência nós falamos sobre aqueles tópicos que são trazidos pelo áudio. Inicialmente, um áudio do Jornal da Band, um trecho do Jornal da Band, onde a participação importante e informativa é do repórter Sandro Barbosa. O governo lança amanhã mais uma campanha de desarmamento da população. Mas as estatísticas do próprio Ministério da Justiça indicam que o problema não são as armas legais, e sim as ilegais, que estão nas mãos dos criminosos. Nesta sexta-feira, o governo vai lançar uma nova campanha para que as pessoas entreguem suas armas. Uma demagogia, considera este especialista em segurança pública. O grande problema não são as armas legais, são as armas ilegais. As armas que entram pela fronteira, as armas que são vendidas nas esquinas das grandes metrópoles, as armas que são utilizadas como produto e subproduto do narcotráfico. Esse que é o ponto. Doutor Ricarte, obviamente que esse material que nós estamos utilizando, ele foi colhido de um momento em que o governo estava grandemente empenhado nessa campanha de desarmamento. O problema é que a política de desarmamento não foi revogada, ela continua valendo, a legislação, o estatuto vamos dizer assim, do desarmamento está valendo, está em plena validade e tal. Nós estamos, como eu disse nas palavras de abertura, um pouco distanciados dessa temática por conta dos problemas muito graves que nós estamos enfrentando em outras áreas aqui no Brasil, na sociedade brasileira, com a política brasileira, enfim. Mas, de qualquer forma, esses temas, esses tópicos, eles estão valendo para hoje ainda. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que essa política agressiva de desarmamento, restritiva mesmo ao uso de armas pela população, ela vem dos governos petistas. Mas elas voltam à tona agora por conta de uma pesquisa à qual eu me referi na abertura do programa, que foi feita na universidade, foi desenvolvida na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? E essa pesquisa conclui e comprova que a compra, vamos dizer assim, que a proibição de que os cidadãos utilizem armas, tenham armas, possuam armas, ela, ao contrário do que era o argumento do governo que tanto defendeu o desarmamento, ela contribui para o aumento da criminalidade, não para a diminuição da criminalidade.
Qual é o seu entendimento a respeito disso? Professor, com o advento dessa lei 10.826, na época houve até um plebiscito, me parece, né? Verdade. E eu participei de um debate na Faculdade Docton, em Guarapari, onde eu lecionava processo penal. E lá já demonstrei a minha insatisfação com essa lei, exatamente por esse tópico aqui apresentado por esse estudo de Harvard. Você iria desarmar a população, né? Mas não iria desarmar os criminosos, porque eles iriam continuar, né, possuindo as armas. Armas difíceis de controlar, porque são armas ilícitas. Ilícitas, né, elas vêm através de quê? Contrabanda, pelas fronteiras, igual foi apreendido agora há pouco tempo, no aeroporto lá no Galeão do Rio, parece que 60 fuzis. Então, essas armas que estão tirando da população, na minha experiência, no tempo que eu tenho já de polícia, que a gente percebe, são garruchas velhas, revólveres 38, todos velhos, que herdaram de pais, de avós. Então não tem nada a ver, no meu entendimento, com a criminalidade, com o aumento da criminalidade daquela época, né? O que fazia a maioria dos crimes daquela época, como hoje também, né, que não mudou nada, tem envolvimento do tráfico de drogas, né, e armas ilícitas, essas que não foram combatidas. O repórter diz aí, doutor Ricardo, ele diz, é o narcotráfico que contribui para, vamos dizer assim, esse contrabando de armas e policiais corruptos. Isso não é a maioria dos casos, obviamente que não é, mas o desvio de armas de quartéis e tudo mais também é uma fonte de distribuição de armas ilícitas, porque aí vem raspado o número, eles vêm limado, o número desaparece, você não consegue localizar a origem da arma. Mas não importa aonde é que vem, ou de onde é que vem, a gente sabe que vem do crime. De alguma forma vem do crime. Os especialistas do próprio Ministério da Justiça, os especialistas e o próprio Ministério da Justiça admitem que a maior parte desses crimes são, vamos dizer, na maior parte desses crimes, são utilizadas armas ilegais, armas ilícitas. Embora, de uso restrito, né? Embora, doutor Ricardo, na campanha que o grande defensor desse desarmamento foi o ministro José Eduardo Cardoso, na campanha José Eduardo Cardoso falava que as armas elas contribuíam para crimes, vamos dizer assim, absolutamente por motivos fúteis em briga de trânsito. Não é verdade. Não é verdade. Na verdade, os crimes que são cometidos por armas ilícitas. Não é o cidadão que registrou uma arma em nome dele que vai sair por aí matando alguém com a arma, porque vão chegar a ele, né? A arma registrada tem esse condão, né? É fácil localizar quem é o dono daquilo, né? Perfeitamente. A lei, na verdade, professor, ela dificultou, né, a aquisição de arma de fogo. Ela citou, aí você disse até com muita propriedade, que as pessoas têm que estar psicologicamente preparadas para possuir uma arma, com certeza. E nessa lei 10.826 tem esse detalhe também, você pode adquirir sua arma, mas desde que você preencha aqueles requisitos que estão na lei, você tem que ser submetido a um exame de psicotécnico, não pode ter antecedentes, né? E o porte também dificultou muito mais, né? Portar mesmo é quase que impossível. Eu até acho, doutor, isso é minha opinião, eu não sei se o doutor tem opinião divergente, é que a gente tem que separar aí com muita clareza para o nosso ouvinte a defesa que nós fazemos do direito de se possuir uma arma e de uma eventual defesa do direito de portar uma arma só para casos que sejam realmente justificáveis. Agora, o direito de você ter uma arma em casa para se defender, isso aí é uma coisa que está diretamente ligado à segurança do indivíduo e da família dele. Eu concordo com você também. Eu acho que esse direito deveria ter sido mitigado nessa parte, a lei, né, com relação a você poder adquirir uma arma e ter na sua residência lá para você se proteger, e você e sua família. Mas, com certeza, a lei também tem uns pontos positivos, que essa questão da
exames que as pessoas têm que prestar, para que você demonstre mesmo que você possa portar... Estabeleça requisitos. Portar não. Estabeleça requisitos. Possuir, né? Possuir uma... Possuir. Doutor Ricardo, eu entendo o seguinte, olha, eu não sou especialista nisso, o especialista aqui é o senhor, mas eu entendo o seguinte, eu quero ter uma arma em casa para a eventualidade de precisar dela, dentro da minha casa, da minha residência. Eu precisaria, primeiro, preencher os requisitos de idade, de sanidade, de uma vida pregressa sem máculas nesse sentido, né? No sentido de ações de violência física e tal. Tenho que ter endereço certo, enfim, tenho que ter emprego, tudo, enfim, estabeleçam-se as condições para isso. Segundo, entendo que eu quero ter uma arma em casa, eu deveria passar por um curso onde eu aprendesse a utilizar uma arma, a municiar, a desmuniciar e a guardar, a fazer a guarda dessa arma. Não basta eu lá, não preenchi os requisitos, tá bom, então você tem a arma. Não, eu passo lá por um curso de 1 mês, vou fazer esse curso lá intensivo, como é que eu municio, como eu guardo, como eu devo guardar, como eu devo fazer. Eu acho que deveria haver até essa exigência, para evitar que o cidadão coloque uma arma, e esses acidentes também acontecem, em minoria, mas acontece, o cara coloca uma arma em cima de um armário, vem uma criança brincando, apanha a arma e dispara contra outra criança. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que esse direito da pessoa ter uma arma, eu também concordo que a pessoa tem esse direito, mas mediante o preenchimento de certos requisitos que estão traçados na lei, essa comprovação de que a pessoa tem habilidade para lidar com a arma, porque não adianta também você ter uma arma se você não sabe usar. Olha, vamos comparar aqui, mal comparando, mas o carro pode ser uma arma. Um carro pode ser uma arma. E uma arma perigosa. Eu não preciso, primeiramente, provar que eu tenho perícia para conduzir um carro antes de pegar a direção de um carro. A arma deveria ser a mesma coisa. Mas na lei, ela prevê lá no artigo, não lembro, que a pessoa tem que demonstrar essa habilidade, que sabe manusear o armamento. Então já é previsto na lei. O que falta é o governo, talvez nessa questão aí, de submeter a pessoa a um curso. Sim, claro. E quando submete também, aí bota os preços exorbitantes. Sim, que isso também não poderia ser. Aí a pessoa não pode. Não poderia ser, quer dizer, você coloca um preço que a pessoa deva pagar, até para custear, vamos dizer, a despesa desse curso, os instrutores e tudo mais, que aí seriam profissionais da segurança e tal. Agora, também não pode chegar e agora vamos ganhar dinheiro com isso. Então vamos pegar um curso desse, vamos cobrar R$ 1.600 de cada um para poder... Não, porque aí já virou uma operação cata-níquel. Não, vamos fazer uma igual coisa... Aos pardais, né? Igualmente aos pardais, igual a tal que tem no estado do Rio de Janeiro, mas não tem no Espírito Santo, a tal vistoria do veículo por época do emplacamento, do licenciamento anual. Não, aquela vistoria é ridícula no estado do Rio de Janeiro, aquilo é ridículo. Na verdade, uma vistoria para inglês ver. No entanto, eles cobram caro para fazer aquela vistoria e submetem a pessoa a um suplício ali numa fila que demora horas até ser atendido. A mesma coisa. Não pode ser, como o doutor bem lembrou, uma coisa para se fazer uma operação de ganhar dinheiro, né? Ali tem que ser uma operação para dizer, nós estamos preparando os cidadãos que querem possuir uma arma. Entender a finalidade daquele ato, qual é proteger o cidadão. Então, agora não arrecadar com isso. Doutor Ricardo, alguns entendem que essa política do desarmamento, na verdade, não passa de demagogia do governo para deixar a impressão de que está combatendo a violência e a criminalidade. Mas parece que pode ser algo até mais grave do que isso. Então vamos ver aí o que está por trás desse desarmamento no Brasil, segundo o comentário de um jornalista gaúcho chamado Diego Casagrande. É o nosso segundo áudio. A Venezuela está sendo didática para nós, para o mundo, aliás, mas sobretudo para nós brasileiros, como transformar uma sociedade que com todos os seus defeitos era uma sociedade de mercado, numa sociedade comunista.
É bem verdade que no meio do caminho Chaves morreu, veio o desabastecimento, a inflação galopante de 60%, um dos maiores índices de assassinatos, de homicídios do mundo na Venezuela. Tudo isso levou a população às ruas nas principais cidades da Venezuela. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá. Lá, tanto a Guarda Nacional, as polícias do governo, quanto as milícias, acreditem vocês, o Chaves, o chavismo, ele armou milícias partidárias. Quer dizer, o povo não pode ter arma e as milícias partidárias podem ter legalmente armamento para proteger a tal da Revolução Bolivariana. Pois bem, essas milícias, as polícias, estão atirando nas pessoas, estão matando pessoas inocentes. As fotos estão circulando aí pela internet, as imagens estão na internet, para o mundo todo ver. O trabalho da imprensa vem sendo cerceado. Eu não tenho dúvida, e eu digo isso para vocês com absoluta convicção, o desarmamento da população no Brasil faz parte desse grande processo bolivariano revolucionário que alguns querem implantar. Se vão conseguir, vai depender do nosso mérito, da nossa capacidade de denúncia e da capacidade que o povo brasileiro vai ter de resistir a isso. Eu não tenho dúvida hoje. O desarmamento da população faz parte desse projeto. Não é por acaso que as armas foram tiradas dos homens de bem. Antes as pessoas podiam ter, com base nos seus antecedentes, bons antecedentes, com base no psicotécnico, ter uma arma, portar uma arma. As pessoas hoje não podem mais isso, quer dizer, um número muito reduzido de brasileiros consegue, porque basta um delegado da Polícia Federal dizer que não, e não, você não tem o direito constitucional de se armar num país onde você não tem nenhuma segurança. Pois bem, tiraram as armas das pessoas e a criminalidade continua a pleno. O Brasil é um dos países mais violentos do planeta. Pense comigo, imagine você se a população da Venezuela tivesse armas. Será que os chavistas iriam estar fazendo isso? Será que estaria a população civil sendo massacrada pelo governo? Primeira etapa, primeiríssima etapa da Revolução Comunista, que pode ter outras caras, pode ser bolivariana, pode ser um governo populista, enfim. A primeira etapa é desarmar a população. Essa primeira etapa já aconteceu no nosso país. O jornalista, ele foi bastante objetivo naquilo que ele quer dizer. E o que ele quer dizer é que o desarmamento não tem a ver nem com a solução do problema da segurança, da criminalidade, e nem com uma ação demagógica no sentido de parecer que está sendo feita alguma coisa séria sobre a segurança. Ele aponta objetivamente, como nós acabamos de ouvir, ele aponta um projeto, digamos, de natureza ideológica, e eu quero lembrar mais uma vez que esse depoimento dele, esse comentário dele, é de uma época em que o governo estava altamente empenhado nessa política de desarmamento, o ministro era o José Eduardo Cardoso, e havia, vamos dizer assim, a convicção de que o partido que estava no poder, o PT, tinha um projeto de fazer do Brasil uma grande Venezuela. E aí desarmar a população, como sabe o doutor Ricardo, nosso convidado, e alguns ouvintes também talvez saibam, o desarmar a população e armar determinados grupos que apoiam, os partidos que estão no poder, ou as facções que estão no poder, isso é antigo. Aconteceu na Itália com Mussolini, os camisas pretas, aconteceu na Alemanha com o nazismo, e o Brasil, a gente sabe disso, alguns grupos de apoio ao governo, aos governos petistas, MST, CUT, MTST, que era o do Sem Teto, esses grupos foram encontrados com armas várias vezes. Aquele líder, o grande líder do MST, que era o Stedley, João Pedro Stedley, ele foi encontrado com arma de grosso calibre, de uso restrito, não deu em nada. Por quê? Porque eles estavam armados mesmo. Eles apareciam para a mídia com foice e facão na mão e enxada, mas na verdade eles tinham arma. Os acampamentos, quando algumas vezes ocorreram alguns conflitos, estavam realmente bem, vamos dizer, preparados em matéria de arma. E isso
só para completar o meu raciocínio aqui, para chegar ao que eu quero chegar com o doutor Ricardo, quando a coisa começou a pender aí pelo impeachment e tal, eles ameaçaram ir para a guerra civil no Brasil, porque a ideia era essa mesmo, talvez não tenha havido tempo suficiente para essa preparação. Doutor Ricardo, é o seguinte, o senhor também entende a questão dessa maneira ou o senhor tem opinião divergente sobre qual era o propósito oculto aí na questão do desarmamento? Olha só, a gente, durante o nosso trabalho, a gente percebe que todos os argumentos que foram usados para que essa lei fosse sancionada caíram por terra, né? Porque não tiveram fundamento. A criminalidade não diminuiu, a criminalidade, pelo contrário, aumentou. Isso. Né? O tráfico de drogas, todos, com relação a alguns estados que houve uma pequena diminuição no crime de homicídio, mas é irrisório isso, eu acredito que não tenha nada com relação direta ao desarmamento que causou essa baixa no índice de homicídios. Mas os furtos, roubos, nós estamos vendo assaltos durante o dia aqui nas cidades pequenas, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Tabapuana, aqui na nossa região, durante o dia, né? Agora, você atribui isso porque as pessoas agora estão desarmadas, então aí o bandido tem mais tranquilidade para atuar, pode ser também. Pode ser outro fato também que ninguém está levando em consideração, a partir que foi estabelecida a audiência de custódia, em que todos nós sabemos que a audiência de custódia foi feita para soltar bandido. Porque hoje, para você ficar preso, você tem que liberar mais rápido. Liberar mais rápido. Você tem que fazer muita força para você ficar preso. A audiência de custódia foi feita para soltar. Então, isso tudo também tem que ser levado em consideração. Agora, com relação a essas teorias de conspiração, né, que havia uma segunda intenção, eu não tenho uma opinião própria sobre isso. Temos o exemplo da história, como o senhor muito bem citou, né? E cada um que analise e veja. Sim, mas o senhor não chegou a nenhuma conclusão pessoal sobre isso. Que é muito estranho, realmente você... Né, porque você sabe qual é o problema. Vamos combater as fronteiras, a entrada de arma, o armamento que é utilizado pela bandidagem nos grandes homicídios mesmo, né, nos números maiores. Porque isso não outro houve, tipo né, de armamento. Isso não houve, né? Não houve. O combate ao tráfico de armas nas fronteiras, notadamente nas fronteiras secas, que é por onde elas passam mais facilmente, não houve uma grande ação do governo nesse sentido. Era desarmar a população. Desarmar a população. A ideia mesmo que ficou transmitida com essa ação, até pelo efeito que foi causado com o Estatuto de Desarmamento, que você vê que não atingiu o objetivo. Se o governo disser que diminuiu, como é que estão as pesquisas aqui estão provando? Aumentou, e com certeza aumentou. E eu sempre... desde o início eu sempre tinha visto isso. Eu falei, isso não vai adiantar não, se não desarmar, proteger fronteira. Agora, é muito estranho, né? Agora, aí desarma a população. O brasileiro é um povo ordeiro, mas nós estamos vivendo uma situação que está revoltando todo mundo. Até os cordeiros vão virar lobos, uma hora vão acordar. Porque o Brasil está uma vergonha, o senhor desculpe eu falar assim. Não, e o povo, uma hora... desculpado. Né? E eu acredito mesmo que esses políticos, eles estão percebendo isso. E eles já planejam, porque são maquiavélicos, né? A maioria. E quando então, você monta um esquema, eles montam outro. Montam outro. Então, eles já prevendo isso, vão desarmar, porque pode haver uma revolução, o povo se revoltar. Porque eu acredito que do jeito que nós estamos indo, sim, de coração... O futuro do Brasil é incerto. Eu acho que uma revolução se vizinha aí e muito rápido, porque hoje nós estamos o quê? Trocando os ladrões, né? Porque quem roubava, tiraram quem roubava, entrou quem para roubar também. Mas esse poço é muito fundo, doutor Ricardo. Esse poço é muito fundo, é difícil acabar com isso tudo que está aí, porque o poço é muito fundo e tem muita gente lá. Doutor Ricardo, deixa eu só, nós vamos fazer um intervalo, mas eu vou deixar só uma indagação no ar. Eu quero que o senhor, como um profissional de segurança, experiente, um delegado, o senhor diga o seguinte, para a própria polícia, o desarmamento não acaba se transformando numa coisa contrária ao desempenho das atividades, porque aí fica tudo na mão da polícia.
O sujeito tá pulando o meu muro, arrombando a porta da minha casa, eu lá dentro, eu não posso dar um tiro nele com a arma, nem para cima. Então eu tenho que esperar a polícia chegar. Para a própria polícia, isso não há de ser um complicador na sua atividade garantidora da segurança pública? Nós voltamos já já, o senhor responde isso. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa de hoje estamos conversando com o delegado-chefe da 6ª Regional de Polícia Civil no Estado do Espírito Santo, Dr. Ricardo de Freitas Teixeira, sobre a política de desarmamento no Brasil após uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, haver concluído que o desarmamento geral da população faz aumentar a criminalidade em lugar de reduzi-la. Doutor Ricardo, eu deixei uma pergunta no ar antes do intervalo que tinha o propósito de pedir seu esclarecimento e o seu entendimento sobre a seguinte questão. A política de desarmamento, além de não resolver o problema da segurança como nós estamos vendo, o problema da criminalidade como nós estamos vendo, ele não adiciona ao trabalho dos órgãos de segurança, da polícia, não adiciona mais um complicador, não sobrecarrega as polícias, a judiciária, nos seus trabalhos de investigação, nos seus trabalhos de vamos dizer assim, de entendimento vamos dizer, do fenômeno do delito, e a polícia militar no sentido de sua ação ostensiva, sua ação de rua. Isso não fica mais complicado, não, porque é o seguinte: eu estou dentro de casa, alguém está arrombando minha janela, eu não tenho uma arma, ou tenho uma arma, mas não posso usar, e aí eu chamo a polícia. E a polícia às vezes não pode me atender em 10 minutos. Com certeza, porque foi que a partir do momento que houve esse desarmamento da população, o Estado deveria ter garantido, então, a segurança desse cidadão de outra forma, através dos aparatos policiais, né? E esse investimento não foi recíproco, não ocorreu. Nós temos uma grande deficiência de pessoal, tanto na Polícia Civil quanto na Militar, e de equipamentos também. E equipamentos, veículo e tudo mais. Nós estamos votando, Wagner, apesar de tudo que o governador tem anunciado aí na imprensa, que o Estado está investindo, nós estamos voltando naquela época de que a polícia tinha que ficar de pires na mão pedindo mecânico para consertar a viatura, combustível a prefeituras, porque às vezes a prefeitura, alguma empresa que dá uma colaboração. Uma colaboração, isso não é bom, né? Porque você fica refém, de uma certa forma, disso, então não é bom. Então nós estamos começando a voltar a essa época, né? Porque tudo que nós conseguimos em benefício da polícia nesses últimos anos, com essa desculpa agora da crise, nós estamos perdendo tudo, né? As viaturas estão começando a ficar sucateadas, nós estamos já com dificuldades de combustíveis, efetivo da Polícia Civil, vou falar aqui da Polícia Civil, é ridículo, ele não está sendo reposto. As pessoas ingressam na carreira de delegado, principalmente, e ficam 1-2 meses, vão embora, porque o salário é muito baixo. Então, aí vai fazer concurso para promotor, para juiz. E vai para as outras áreas. Então o Estado investe nesse profissional, academia, preparação, e ele vai embora. E vou esquecer o salário, mas a questão da reposição do efetivo não está ocorrendo. Estão colocando a última nomeação de escrivães, vou dar um exemplo para você, nomearam 10 escrivães, só 3 tomaram posse, né? Agora foram nomeados recentemente 10 delegados, 20 escrivães. Desses 10 delegados, nós conhecemos 3 que não vão vir mais, porque já passaram para concurso em outros estados e não virão. Mas eu acredito que desses 10, se 5 assumirem, é muita coisa. Então não houve
realmente... Quer dizer, não há estímulo para a carreira. Não há estímulo para a carreira. E essa questão de desarmamento também, deixando a população à mercê... Eu não posso usar arma, mas então eu tenho uma polícia que vai me atender a hora que eu preciso. Com prontidão. E não ocorre, porque a PM não tem como fazer. Falta efetivo, falta viatura, falta combustível. O mesmo problema para todos. Imaginando, só hipoteticamente, que a militar tivesse um efetivo e veículos e equipamentos suficientes para fazer essa cobertura da população em relação à sua segurança, mantendo a polícia judiciária, a polícia civil, né, com a estrutura, com os equipamentos, com os recursos que ela tem, ela não conseguiria processar esses fatos, né? Também não conseguiria processar esses fatos. Investigações, inquéritos e tal. Hoje tem que ter uma equidade entre a polícia militar, o efetivo, e a polícia civil, né? Porque senão... Sim. Se tiver... Senão, a entrada fica maior do que a saída. Maior do que a saída. Entra um monte de problema e não sai. Você falou com muita propriedade aí. Eu vou dar até um exemplo. A Polícia Militar lá de Alegre, esses últimos 15 dias, tem cumprido vários mandados de prisão que estavam em aberto. Então foi feito um mutirão. Mas só que esqueceram de comunicar esse mutirão pra gente. Começou a chegar preso. E 2 investigadores no expediente tendo que levar preso, transportar preso. Então, vai explicar isso para a população que chegou lá. Eu quero registrar um BO, eu não tenho ninguém para registrar, eu não tenho... Vamos completar esse tripé aí, né, doutor? Tem, além da polícia judiciária, a polícia civil e a polícia militar, que vai para ação ostensiva, ainda tem a retaguarda para conter esses presos, que é o pessoal... São os agentes penitenciários, que também não têm a estrutura necessária. Não tem também, não. Que também não tem a estrutura necessária. O funcionalismo, ultimamente, está sendo sucateado, né? Então, nos elegeram funcionários públicos como o câncer da nação. Bode expiatório dos problemas. Bode expiatório dos problemas da nação são funcionários. E um pensamento moderno de gestão dos governantes, aí, dos políticos, é massacrar o funcionalismo, é sucatear. Agora, em relação ao problema do desarmamento, quem tem aí um depoimento contundente é o filósofo Olavo de Carvalho, que esse não mede palavras e nem palavrões. Eu até tive que, na hora da edição, cortar alguma coisa, porque ele é um desbocado danado, mas é contundente nos argumentos dele, que é o nosso terceiro áudio que nós vamos ouvir para continuar a nossa conversa. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o governo vai retomar com muito rigor as políticas de desarmamento. Quer dizer, aqui, seu ministro, em primeiro lugar, o povo já se pronunciou a respeito. O povo é contra a política oficial de desarmamento. Já houve um plebiscito e já foi decidido. Quer dizer, a palavra do povo não significa nada para você, você acha que você sabe mais do que todo mundo? Você não sabe nada, tu é um ignorante. Porque ele vem com esta mesma alegação de que houve muitas mortes por causa de briga de trânsito. Entendeu? E tem aqui 50 mil homicídios por ano, essa coisa toda. Olha aqui, seu ministro, agora o senhor vai me dizer, quantos desses homicídios foram cometidos com armas legais compradas em loja? Quantos? Me diga quantos. E você disse, olha, foram 80%, 90%. Ah, bom, então tem que proibir as mesmas pessoas de comprar. Mas foi tudo cometido com arma ilegal, arma sem número, às vezes, arma sem registro, e às vezes até arma com o número limado. Né? Que isso aí é vendido por narcotraficante e por policial corrupto. O cidadão tem a obrigação de ter arma em casa para defender sua família. Que uma vez minha casa foi invadida por 4 vagabundos, se eu não tivesse armado, estava morto. Aí eu ia lá o quê? Chamar um ministro? Então nós chamamos a polícia levou 1h30 para chegar. Quando chegou, os caras já estavam em Mato Grosso do Sul. Outra coisa, vejam o que está acontecendo no mundo. Na Inglaterra, uns anos atrás, foi proibida a venda de arma. Ninguém mais pode ter arma na Inglaterra. Resultado, os homicídios quadruplicaram. 4 vezes mais homicídio e 4 vezes mais crime na Inglaterra. Por quê? O bandido sabe que o pessoal está desarmado, não pode se defender. Isso vira caçada de coelho. É isso que o ministro quer. Olha aqui, inclusive esse negócio de que são mortes por causa de briga de trânsito, por causa de motivos fúteis, etc. O que o ministro está dizendo é o seguinte, é que a população brasileira é constituída de assassinos e não pode ter arma. Agora, houve alguma verificação independente dessa estatística? Não. É o próprio órgão que quer tomar suas armas que inventa não sei o quê. Daí ele ainda diz o seguinte, que houve uma diminuição
nas estatísticas de homicídio de 2004 2005, ele atribui essa diminuição aos efeitos da campanha deflagrada em 2004 para devolver. Devolver por quê? Você deu arma para alguém, ou Zé Eduardo? Você me deu alguma arma para eu te devolver? O uso da palavra devolução já é uma fraude monstruosa. O juiz não está devolvendo, está dando as armas para vocês. O que vocês vão fazer? As armas que não prestam, vocês jogam fora. Aquelas que prestam vão ser recicladas, vão ser vendidas para bandido de novo. Quem é que não sabe o que é isso? Conforme eu disse, o Olavo de Carvalho, ele é contundente na maneira de argumentar, mas ele não está errado. Ele diz uma série de coisas aí absolutamente acertadas, né? E uma delas que ele diz e abre dizendo isso é que o ministro José Eduardo Cardoso, ele foi absolutamente desonesto na defesa dessa política de desarmamento, né? De sua falácia, quer dizer, das falácias do ministro, né? De todas, destaca-se aquela em que ele cita motivos fúteis para o emprego de armas, como brigas de trânsito, etc. O Olavo de Carvalho fala sobre isso. Na verdade, está mais do que comprovado que a esmagadora maioria desses crimes, desses casos de violência com emprego de arma, ocorreu com o uso de armas ilegais. É isso ou não é isso? É isso mesmo. O estudo verdadeiro eles não publicam. Eles têm uma ideia, vamos fazer isso, então eles distorcem toda a verdade para poder convencer a população que aquilo dali é o correto. Né? Porque na nossa experiência na polícia, a gente vê exatamente isso. São as armas mesmo ilegais que estão sendo utilizadas pelo crime. Essas armas legais, não há estatística provando que são usadas para cometerem crimes. Salvo aqueles casos que entram na residência e furtam, mas é muito raro. Eventualmente, doutor, pode haver uma altercação entre vizinhos e um deles tem uma arma e se descontrola e usa a arma e atira no outro. Pode acontecer. Mas isso é uma minoria de casos. É minoria, e do mesmo modo pode ser com arma de fogo, é com faca, né? É com porrete. Se você não tem arma, vai ser porrete. Não é o fato que você vai ter um revólver que você vai... Concordo plenamente. Né? Ele pode, se ele não tiver, se ele quer agredir, ele não tendo a arma de fogo, não tendo um revólver, ele vai apanhar uma faca, um martelo, qualquer coisa. Vai fazer isso, né? Ele não vai ter arma para esse fim. Quer dizer, ou seja, ele cometeria a agressão de qualquer maneira. De qualquer maneira. Se não tem arma de fogo, ele vai cometer com um pedaço de campo de pau. Aconteceu em decorrência desse desarmamento em São Paulo, se não me engano, eu vi essa matéria num telejornal. O cidadão tinha uma padaria que já tinha sido assaltado 3 vezes, mas ele tinha o direito a ter, ele tinha um registro de arma que estava debaixo do balcão dele, do estabelecimento dele. O sujeito assaltou, ele puxou a arma e atirou no cara. Foi preso. Foi preso, ia responder e a pessoa lá estava dificultando para afiançar o delito dele. Quer dizer, então para que ele tem uma arma no estabelecimento dele se ele não pode se defender e vai enfrentar um problema? Não estou dizendo que você tem direito de ter uma arma, você pode sair atirando em quem você quiser aí, que entra na sua casa. Não é assim. Mas eu digo, mas a arma não existe, não é exatamente para defesa? Exatamente. Não é isso? Nesse caso, né, ele agiu em legítima defesa. Legítima defesa, mais do que evidente. Essa questão já até é um outro problema, Wagner, porque é a questão foi dado um certo autonomia para o delegado de polícia, né, com a lei 10.823, parece, né? Então, até para resolver essas soluções, para que ele tivesse independência para poder, nesses casos, evitar uma prisão de uma pessoa que se defendeu, né? Uma excludente, né? Que é prevista na lei. Mas isso ainda está muito distante da gente efetivamente atuar dessa forma, porque a gente é muito, não é, menosprezado pela população, pela própria polícia, às vezes até pelo juiz que não entende a nossa... Vamos esclarecer para o nosso ouvinte. O delegado pode arbitrar fiança? Pode, ele pode arbitrar fiança de crime até 4 anos. Até 4 anos. O delegado, ele analisa o fato e, né, autua ou não em flagrante. Mas, às vezes, você fica até com medo. Você deixa de autuar
E parece que é prevaricação, né? E é prevaricação. Aí você pega um juiz que não é muito compreensivo, ou que não gosta mesmo de você, não sei, e vai logo querendo te processar, né? A própria Polícia Militar às vezes leva o coisa, você analisa, não é flagrante, eu já passei por isso, e você solta, eles vão te denunciar como se você tivesse feito uma coisa errada, eles não entendem até hoje. Então as pessoas ainda não assimilaram, até os profissionais mesmo da segurança, que a atribuição do delegado é essa, garantir o direito essa primeira triagem. Essa triagem, evitando sua prisão ilegal. Sim. É o que está sendo feito na triagem agora na audiência de custódia, só que de uma forma, o meu entendimento, e a gente vai acompanhar, que eu acho totalmente errada, soltando muito vagabundo mesmo. Soltando quem foi preso em flagrante também. Foi preso, o que eu falei, para você ficar preso hoje, você tem que fazer muita raiva mesmo. Olha aqui, na verdade, doutor Ricardo, o recolhimento dessas armas, vamos falar rapidamente nisso que o Olavo de Carvalho fala, o recolhimento dessas armas, ele na verdade, ele está sendo recolhido como uma política de governo, ou foi recolhido, teve 2 ou 3 períodos de recolhimento de arma, mas essas armas também não estão tendo a destinação que deviam, né? Algumas foram destruídas, porque eram armas velhas, aquilo que o senhor falou anteriormente, era uma arma do meu avô que ficou aí, sobrou para mim e tal. E outras porque eram armas de muita qualidade e que foram retiradas do monte ali e tomaram outro destino, né? Nós tivemos agora um roubo no fórum lá várias armas de qualidade, né, que deveriam ter sido destruídas ou repassadas à polícia, foram furtadas, né? Foi tirado de dentro do fórum. Lá em São Paulo. Em São Paulo. E em função disso, o governador disse que agora as armas não ficarão mais acauteladas no fórum, mas entregues à polícia militar ou à polícia federal. Agora, por quê? Para que isso, né? Porque fez a perícia, a defesa e a coisa concordaram com a perícia, ou destrói a arma ou dá outro destino. Eu sempre achei que as armas de qualidade deveriam ser encaminhadas para corporações ou para a Polícia Civil para o uso da segurança. Né? Mas não funciona a morosidade, né? Por que essa arma estava lá guardada há tanto tempo lá? Às vezes anos e anos. Anos lá parado, para quê? No Fórum de Campos, na primeira criminal, eu cheguei a ver o depósito lá onde era no cartório. Uma sala anexa ao cartório que as armas ficavam lá. Essa questão da arma, da segurança de uma forma geral, são várias medidas. Não existe uma medida só que vai resolver tudo. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. São várias medidas. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Sim, tem a questão da política de governo, tem a questão de uma legislação mais adequada para o enfrentamento desse problema, tem a ação policial, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, tem a ação do Judiciário, quer dizer, para se resolver ou para se atenuar esse problema da violência e da criminalidade com o emprego de arma, tem realmente, doutor Ricardo, que haver uma série de ações em diversos segmentos desses que estão envolvidos com a questão da segurança pública. Nós passamos uma situação que é ridícula, invertendo totalmente os valores, porque não sei se você acompanhou agora, tem uns 15 dias ou 20, foram apreendidos 80 ou 60 fuzis. Não é? Lá nos filtros de piscina. Agora o Ministério Público está querendo investigar se a polícia agiu legalmente em apreender a arma de contrabando, ainda está questionando se a polícia agiu legalmente. Então, ainda tem disso. Você vive assim com medo, entendeu? Porque hoje o bandido chega lá e fala alguma coisa contra você, aquilo é verdade. Agora, você, para condenar um bandido, você tem que... 30 testemunhas para esse cara não condenar. Basta ver como esse Joesley Batista está tão prestigiado pela justiça. Para ele, ali ele provou que o crime compensa mesmo. Compensa, daquele tipo eu compensa. Tenho sempre, né, isso aí, assunto até para outras coisas, essa delação premiada, eu sempre tive reserva com relação a isso. Você, ao momento, do jeito que eles estão fazendo, não, eles estão prendem. O prêmio está grande demais também para a delação. Está grande demais, então eles vão entregar até a mãe deles. Agora, eu queria, vamos dizer, fazer o último áudio do nosso programa com um comentário feito por um jornalista que hoje é falecido,
mas que eu sempre tive muita admiração pela forma com que ele colocava as questões, que é o Joemir Betting, e ele coloca nesse comentário, é um editorial que ele faz em nome do Grupo Bandeirante de Comunicação. E esse comentário, ele de certa forma, ele sintetiza esse sentimento geral da sociedade brasileira em relação à política do desarmamento. Por favor, Suliane. O governo brasileiro, apoiado por políticos demagógicos e oportunistas, tenta impor à população uma ideia falsa. A de que uma campanha de desarmamento reduziria a criminalidade. Comanda esta ofensiva, que é mentirosa, o ministro da Justiça, omitindo fatos que explicariam a realidade do crime no país. E os fatos são claros. A ameaça vem das armas clandestinas que o ministro e seu governo deveriam combater, e não das armas legais dos cidadãos honestos. Se elas forem retiradas de circulação, restarão apenas as armas dos bandidos, o que só pode aumentar o perigo de assaltos e de assassinatos. É chocante como a força da demagogia tapa os olhos de quem deveria ver com mais clareza este cenário, assim tão simples, porém tão trágico. Ao empunhar a bandeira da mentira, o ministro e sua campanha de convencimento agridem não só a realidade brasileira, mas também a vontade da maioria da população. Ainda há pouco tempo, ela exigiu, num referendo, o direito de o cidadão honesto ter a sua própria arma. Exigência legítima, que é praxe, aliás, em quase todo o mundo, até para se defender, sim, num país em que o Estado não cumpre o seu papel na segurança pública. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Olha, eu acho essa palavra do Joemir Betting, esse comentário, eu acho assim magistral, porque ele sintetiza exatamente esse sentimento e essa convicção que é espontânea para todos nós, de que o governo, na verdade, não está preocupado com segurança, ou não estava nesse momento dessa campanha muito contundente de desarmamento, preocupado com a segurança do cidadão. Não é o foco disso aí. Não era e continua a não ser. Agora, eu gostaria, para a gente concluir essa conversa, que o senhor me comentasse duas partes, o senhor me analisasse duas partes desse comentário do Joemir Betting. Uma em que ele diz que os crimes são cometidos não por armas legais, mas por armas ilícitas, e diz: se elas forem retiradas da circulação, as armas legais, só restarão as armas dos bandidos, aumentando o perigo de assaltos e de assassinatos. Essa é uma parte do comentário dele. E a outra, que eu acho crucial, é quando ele diz que o Estado brasileiro não cumpre o seu papel de proteger o cidadão de bem. Eu acho que foi isso tudo que nós falamos aqui desde o início do programa. Que na verdade, está desarmando as pessoas de bem, não está cumprindo o papel do Estado de desarmar, né? De proteger o cidadão. E proteger o cidadão, porque não foi oferecido nada ao cidadão. Você vai ficar sem arma, mas também não vou te dar segurança. A criminalidade está aí, todo mundo está vendo, não diminuiu. Pelo contrário, a gente tem percebido que tem aumentado. Questão de furtos, de roubos. É o que eu falei, de repente o homicídio diminuiu, mas daqui a pouco vai voltar, infelizmente, ao normal, né? E não precisa ser nenhum Nostradamus para você ter o dom de evidência para adivinhar o futuro, porque do jeito que está sendo feitas as coisas, a tendência é só piorar, entendeu? Então eu concordo plenamente com ele que esse desarmamento, o fundamento dele foi maquiado, né? Iludiram a população, né? Com outras intenções. Aí vem essas teorias da conspiração, que cada um, né, pensa de uma forma, foi para isso, foi para aquilo, mas que, na verdade, pensando-se no bem-estar da população, eu tenho plena convicção que em nenhum momento algum foi pensado nisso. Quando o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, era o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, ele conseguiu reduzir os índices de criminalidade na estatística do Estado de São Paulo,
Porque ele começou a fazer a seguinte troca. Se o cidadão agredia a mulher dele dentro de casa em decorrência dos ferimentos e tudo mais, a mulher viesse a morrer, ele registrava como violência doméstica. Se o cidadão matava para assaltar, mas não conseguia levar nada, tentativa de roubo. Então, o que acontece? Ele começou a maquiar a estatística. Foi descoberto isso. Policial abatido em combate com o criminoso, ele não colocava como homicídio. Ele ia mascarando de tal maneira que ele conseguiu uma redução. Mas isso foi denunciado, quer dizer, isso foi publicamente mostrado e o Estado de São Paulo recuou nisso aí. Agora, na verdade, o que ocorre muito é a maquiagem de estatística para se dar a impressão de que houve redução nos índices de criminalidade, quando na verdade não aconteceu isso. Isso é comum, né? Essa maquiagem, né? Eles mudam a tipificação da ocorrência justamente para poder, porque a estatística... Para suavizar. Se você não morre na hora, eles não botam como tentativa de homicídio, bota lesão corporal seguida de morte, aí já não entra nos dados como isso, não é homicídio, é lesão corporal seguida de morte. Seguida de morte. Exatamente. Isso é feito não é só no Rio, não. Vários estados utilizam dessa artimanha, né, para poder enganar a população. Uma ocasião, eu lecionando criminologia, eu fui atrás de uns dados, porque eu queria fazer um trabalho com os alunos, uma pesquisa. E eu fui atrás de uns dados, numa delegacia lá em Campos, sobre dados vamos dizer, do fenômeno criminológico na região. Queria fazer um trabalho aí na nossa região norte. E procurei um delegado, que era inclusive meu colega na universidade, e ele me disse: não, nós não podemos informar esses dados. Eu digo: como? Esses dados são públicos. Não, mas nós temos recomendações de não fornecer esses dados. Aí eu fui ao seu colega de lá, então, o delegado regional, que era o Dr. Byron, né? Chegou a conhecê-lo, não, Dr. Byron? Pessoa muito, assim, muito retraída, mas muito equilibrada. Expliquei, eu digo: olha, eu não estou querendo fazer política com isso. Eu não sou militante de partido nenhum, eu estou tentando fazer um estudo, vamos dizer, acadêmico com os meus alunos. Esse não, só pode requerer que eu vou autorizar. Mas o delegado lá, a quem eu me dirigi pedindo, disse que não podia. Era uma instrução que ele tinha, vamos dizer, das instâncias acima dele, para não divulgar os dados de lá, que o negócio estava meio ruim. Quando os dados são negativos, a gente recebe de vez em quando a circular. Certo. Não dê entrevista. Não dê entrevista, tá certo. Doutor, embora lamentando muito, doutor Ricarte, eu devo lhe dizer que o tempo destinado aqui ao nosso programa está chegando ao fim e que nós precisaremos concluir essa nossa conversa sobre um tema que não é legal, mas uma conversa agradável de hoje. Quero agradecer por sua sempre proveitosa presença nessa bancada de entrevistas, ao delegado-chefe da 6ª Regional de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, doutor Ricarte de Freitas Teixeira, assim como também agradeço ao público ouvinte e, nesse momento, de uma forma também especial, a um dos nossos ouvintes, ou a um grupo dos nossos ouvintes, que é o Valdir Caetano e os irmãos Caetano, que sempre está aqui conosco, acompanhando as conversas, e que há pouco ainda mandou uma mensagem aqui dizendo que estava gostando muito, parabenizando pela entrevista e tudo mais. Um abraço para o Valdir, um abraço para os irmãos Caetano. Doutor Ricarte, o microfone da Rádio Bom Jesus está à sua disposição para as despedidas. Eu aqui agradeço, Wagner, essa oportunidade, mais uma oportunidade que você me dá de vir aqui, né, para você poder transmitir para a população, né, a sua vivência, o que você tem sentido, o que tem visto, né, e até para ajudar a eles também a pensarem, refletirem sobre a segurança pública, né. E estou inteiramente ao dispor de vocês para as oportunidades que vierem, né, que forem necessários também. Estou a seu dispor para retornar aqui no programa. Eu agradeço, um abraço a toda a população. Tá bom, doutor Ricarte, os agradecimentos são nossos e sempre, vamos dizer, que há um tema dentro dessa área, eu tenho recorrido ao senhor e tenho sido sempre muito bem atendido, pelo que eu quero manifestar publicamente meu agradecimento ao senhor, né?
e para que a gente possa levar até o público ouvinte informações que são importantes sobre esses assuntos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o prosseguimento do Show da Manhã, sob a responsabilidade do meu amigo Alexander Sullivan, e eu sou Wagner Fontinelli Pessoa, e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.